Agora na rede Divan na 316, com o psicólogo clínico Egnaldo Pinheiro. Tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Divan na 316, com Egnaldo Pinheiro. Doutor Egnaldo, bom dia, meu irmão. Tudo bem? Tudo em paz? Bom dia, pastor Elber. Me ouve? Ouvo, alto e claro. Cheguei, graça e paz. E aí, meu irmão, tudo bem? Tudo em paz? Tudo em paz, graças a Deus. Não cheguei igual a Van, né? Falando bom dia bonitos, bonitas, né? Mas cheguei. Rapaz. Você viu, naquele dia, na segunda-feira, ela queria que eu fizesse esse negocinho aqui, sabe? Eu falei, Van, eu sou meio raiz, ó, esse negócio aqui não pega bem pra mim não, viu? Eu fico meio esquisito com esse negócio. Bem assim, né? Mas que bom. E como é que tá de calorzão por aí? Tá calor, tá aí também, na Samambaia, ou não? Samambaia tá quente, o sol tá bonito, né? E a secura, né? A gente vai acostumando aqui em Brasília, né? Essa secura aqui, a gente vai aprendendo, né? Lá no interior do Rio de Janeiro eu usava manteiga de cacau somente na época do inverno, né? Aqui é seco, racha tudo, racha pele, racha beiço, racha tudo. Pois é, rapaz. Eu logo quando eu cheguei aqui em Brasília sofria muito com isso, mas graças a Deus depois eu acostumei, não tenho mais esse problema não. Mas os meus filhos que são nascidos aqui, eles têm ainda, né? Os lábios ficam muito ressecados e tal, né? E por isso que é bom a gente estar se hidratando. Eu me dou melhor com Vic. Sabe aquele Vic Vaporub? Vic Vaporub. Passando nos lábios e tal, eu acho que fica melhor hidratado do que a tal da banha de cacau. A banha de cacau, quando ela seca, parece que para mim piora, né? Então tem esse detalhe, mas o Vic é legal. Vou seguir o conselho. Mas muito bem. Famílias reconstituídas e as questões emocionais, parte 3, né? A volta dos que não foram. Então, vamos lá. Exato, vamos terminar hoje, né? Ou procurar terminar. Lembrando, né? Perdão, pastor Elber, pode falar. Não, tudo bem. A gente vai seguindo aqui a nossa saga, vamos dizer assim. Aliás, ultimamente, né, os nossos, pelo menos aqui pela parte da manhã, Dr. Pedro Moura, né, o pastor Pedro Moura também está aí com o livro Cântico dos Cânticos, acho que já vai para o 5º ou 6º programa já, porque o trem tem esticado mesmo assim de uma forma maravilhosa, né? E acho que Van Gomes também está dentro de uma pegada também aí já o mês todo dentro de um tema e só subtemas depois, né? Mas dentro de um tema lá também bem bacana. E hoje nós estamos aqui já no 3º programa, né? Famílias reconstituídas e as questões emocionais. Eu acho que valeria a pena, doutor Egnaldo, a gente, de repente, fazer um resumão aí, né, do que a gente já conversou aqui a respeito dessas famílias reconstituídas, né? E dentre elas, aqui dentro desse resumo, né, o que eu queria que o senhor também enfatizasse aí, era a questão dessa adaptação, né? Como que emocionalmente a gente pode lidar, né, com a adaptação de todos os lados, né, de ambos os lados, vamos dizer assim, né, de quem está chegando na família, de quem está saindo, de quem saiu e está querendo entrar, né, então assim, ou seja, filhos, enteados, pais, mães, padrastos, madrastas. Como que a gente faz emocionalmente para poder lidar dentro dessa reconstituição, dessa formação, né, que a galera, todo mundo grande já, de repente, ou às vezes é criança mesmo, mas enfim, a barreira eu acredito que é a mesma, né, doutor Egnaldo? Isso aí. Era, na hora que eu interrompi o pastor, ia fazer justamente esse resumo do que nós já falamos nesses 3 programas. Permitindo, isso Deus, aí, então. meu irmão tá ligado, isso aí. E me permitindo antes mesmo, quero mandar um abração aqui, lá para talvez o irmão vai lembrar, o pastor Alexandre,
não é o Catayama, é lá de Três Poços, da PIB de Três Poços, em Volta Redonda, que a gente chama de Uparaíba, né? E um abraço à igreja PIB de Três Poços, nossos irmãos e pastores ali do Sul Fluminense, né? O Sul Fluminense, só em Volta Redonda tem 43 igrejas, tinha quando eu saí de lá, né? De Barra Mansa, né? E mais Sim. aquela região Barra Mansa, Resende ali já faz parte das Agulhas Negras. Um abraço aos nossos pastores, irmãos e igrejas, e daqui a pouco a gente vai mandar um vídeo para eles lá, falando porque vamos entrar na campanha de missões nacionais. Isso é outro momento, e aí agora vamos ao que nós já presenciamos. No primeiro programa, pastor Elber, lembra Sim. que nós entramos com o tema falando sobre famílias reconstituídas ou reconstruídas, que aparece muitas vezes quando a gente pesquisa, e trazendo justamente essa questão emocional que vai acontecendo, porque hoje vivemos um tempo em que apresenta-se mais, né, a gente vê muitas famílias que estão recomeçando, e falamos até sobre duas formas, né, da família reconstituída ou reconstruída. Aquela que passa por um luto pela perda de um dos cônjuges, seja a mulher ou o marido, e aquela que vai, num dado estado, no momento da vida, perdeu-se o rumo, perdeu-se um pouco e se separaram, né? Lembrando que nós estamos numa rede missionária, né? O Divan, e nós trabalhamos também com a questão da visão do casamento como instituição divina, uma instituição criada por Deus, uma vez que somos cristãos evangélicos. Então, não só voltando para esse público, mas para todos que estão participando, porque acabam passando por esse momento, ou uma reconstituição familiar por causa de uma perda, e nós vimos isso na pandemia, que ficou muito visível, né? Aquilo que não se falava muito, então veio presente, foi aquele momento de viver a falta de começar o luto, que era aquele momento do velório e tudo. Hoje, olha como que mudou, né? Eu até disse naquela época, quando começamos a Rede 316, que você tinha 24 horas, né, de velório. Hoje, o máximo que você faz é 2 horas, 3 horas, é aquela correria, mas a família vivencia tudo isso. Então, se mudou a forma de lidar com o luto durante a perda. E veio a questão da questão do divórcio, né? Então, nós falamos sobre a família reconstituída, essa questão do divórcio, e dentro desse momento entramos já no segundo programa, já falando sobre os filhos, porque falamos daqueles que da família reconstituída, as formas, né? Tinha o casamento reconstituído simples, aquele que o casal entra para o casamento e não tem familiar nem nada, né? Apenas um dos membros do casal que poderia ter filhos, vamos dizer assim, né? De relacionamentos anteriores. E é complexa quando os dois, né, ambos os casais, né, ambos os membros desse casamento, ele tem outros filhos de outros relacionamentos. E ainda acontece também do caso de pessoas que tiveram um relacionamento que não foi um casamento, foi um momento na sua juventude, e traz ali aqueles filhos, e ele tem uma responsabilidade, o pai, ele tem uma responsabilidade sobre aquele momento. Nessa constituição também, nós vamos encontrar pessoas que tiveram os filhos, os avós que criaram, e aí vem aquele momento todo, né, para poder, quer juntar a família, como é que vai ser esse momento? O pastor até perguntou sobre a questão do ciúme dos filhos, como lidar. Se na família, no casamento, só aquele primeiro casamento que nós vemos hoje ainda tem, né, casamentos que já estão há 50 anos, 35 anos, 25 anos, né? E aí, se entre esses filhos tem ciúmes, imagine, né, quando é um casamento, uma família reconstituída ou reconstruída. E a gente observa sobre isso. Então, falamos sobre a questão dos filhos, a importância de olhar para esses filhos como pessoas, como eles estão vivenciando esse momento e o que vem acontecendo, como que ele pode lidar sobre essas circunstâncias, e aí vem o papel fundamental do pai ou do padrasto, da mãe ou madrasta, né, que vai estar ali atuando. Quando nós falamos
sobre o casamento que é reconstituído a partir de um divórcio, né, a partir de uma separação, vem essas questões também que precisam ser trabalhadas, e até falamos, olha, é importante, bom seria se antes de iniciar um novo compromisso, né, conjugal, que ambas as partes procurassem ajuda, trabalhassem as suas emoções, para até mesmo observar o que levou a essa separação. Qual foi a dificuldade? Eu particularmente, né, e aí eu digo, geralmente no setting terapêutico eu estou ali para ouvir o outro, não para emitir a minha opinião. Então aqui eu posso falar, né, que eu tiro a ideia, eu tenho a seguinte forma: um casamento ele não termina só por causa de um. Geralmente é ambas as partes, né? Então a gente trabalha. Então, no contexto religioso, a gente procura trabalhar isso também. Eu citei que quando você vai num término de um relacionamento, principalmente quando tem patrimônios, tem filhos e patrimônios, geralmente ele se procura ter a reconciliação, trabalhar tudo isso antes. Depois, se não tem jeito mesmo, vai partir para esse término desse relacionamento. E aí como que ficam esses filhos desde a sua faixa etária? A criança, o adolescente, e muitas vezes o cônjuge, né, o casal está envolvido na luta deles tão grande que não percebem, e os filhos se tornam às vezes uma disputa, né? Ao invés de se trabalhar. Por isso a justiça entra com guarda compartilhada, meios de proteção, cuidado, mas até chegar a esse momento, a criança, o adolescente ou o jovem, ele está vivenciando ali as emoções do que está acontecendo. E aí hoje, nessa parte 3, a intenção é trabalharmos sobre a perspectiva das emoções do casal, dos dois membros, né? Daqueles que vão se unir nesse momento ali. Porque se a família ela vem de uma estrutura patriarcal, cuidada de que o provedor ele está ali cuidando da família, hoje nós temos a questão de que a mulher, ela trabalha, ela acaba trabalhando muito mais do que a gente, né, pastor Elber? Vamos lembrar aí, os homens precisam estar atentos, porque muitas vezes o homem, no seu egocentrismo, ele faz o quê? Ele é o provedor, ele está ali, vai lá e sai para trabalhar. Mas ele chega cansado e ele consegue distrair com qualquer outra coisa. Mas a mulher vai chegar, se ela quer preparar a casa, ela quer trazer um mimo, deixar algo bonitinho, preparado ali, então ela tem um alimento, ela tem um cuidado, ela tem um carinho com o seu cônjuge, quer cuidar dele também, então ela acaba trabalhando lá fora, na sua jornada de trabalho, e quando chega tem uma outra jornada de trabalho em casa. Mesmo aquelas mães que são empresárias, aquelas mulheres que tem o seu emprego, tudinho, aí, e tem uma secretária do lar, aquela que vai estar cuidando, quando ela chega, ela não vai chegar só e largar lá, ela ainda vai fazer a supervisão, vai passar a vistoria e tudo, então ela trabalha do mesmo jeito, né? Ela só não vai estar com a mão na massa, às vezes ali, mas muitas vezes no final de semana ela vai estar, então ela vai estar naquele momento de supervisão. E aí, quando entra dessa família, que tem uma mudança, e vamos lembrar por que trazemos também sempre esses assuntos, porque nas nossas igrejas hoje é comum, né, a gente encontrar pessoas que elas encontram-se com o Senhor Jesus, ou o Senhor Jesus encontra-se com elas voltam elas confessam a sua vida ao Senhor, começam a viver na comunidade cristã, começam a viver numa igreja, e vez por outra, ela vai ouvir algo em relação ao casamento, e pode muito bem trazer um sentimento de culpa, de angústia. Então eu errei, como é que eu fiz? E várias coisas assim, então precisa lidar com isso. Por isso que precisamos trabalhar, né? Vivenciar todos esses momentos. Então hoje é trabalhando justamente essa questão de quais os sentimentos. Nós tivemos aqui, e eu já quero mandar um abraço para os nossos ouvintes, participantes que estão nos acompanhando ali, e num dos programas passados, nós ouvimos, um dos nossos participantes mandou aqui no chat, né, sobre como filha, mandou no papel de filha, né, hoje já esposa, casada, está bem com a família, né, mostrou bem claro ali, mas mandou sobre o papel de filha as mágoas
de uma família desconstituída. Nós tivemos o seu testemunho semana passada, que foi fantástico, nos edificou demais, e pudemos trabalhar esse momento. Eu falei um pouco também do que eu vi, então as perspectivas, e querendo ou não, pastor Elber, todas essas circunstâncias afetam o relacionamento que começa, né? Tanto aquele que vivenciou a perda, né, por um luto, e agora ela vai recomeçar a história, querendo ou não, traz as lembranças, trazem as suas histórias ali, e precisa se tomar cuidado, porque o outro que está entrando no matrimônio, ele não conhece essa história, ele não vivenciou tudo isso, e ele também tem a sua história que ele está trazendo. Então imagine agora duas pessoas que estão se unindo ao matrimônio, que vem de um outro casamento este que foi muito conflituoso, tiveram muitas dificuldades, e em algum momento eles entenderam e se separaram. E agora vem o casal, cada um, eu vou olhar lá, família composta, todos os dois trazem os seus filhos para o casamento. E chega neste momento agora do casamento, ele tem aquela mulher tinha uma história de vida com os seus pais, quando ela, antes de sair de casa para um casamento. Então ela criou ali toda a sua perspectiva, a sua história de um matrimônio. Nós trazemos isso, né? Isso independente de como tenha sido no seu lar, na sua família, como que foram os seus pais, mas ela traz a sua história. Criou-se ali, então, um ideal de matrimônio. E neste matrimônio, então, tem assim, como ela vai criar os filhos, como que ela vai trabalhar tudo isso. Eu gostava muito quando estava pastoreando e ia fazer casamento, fazer um momento antes do trabalho do curso de noivos, né? E nesse curso de noivos, eu gostava de usar a ilustração das mesas, 2 mesas, né? Cada um tem a sua mesa, né? A mesa dos seus pais, a mesa da sua casa, em que as regras e a forma de lidar era deles, tanto o rapaz quanto a moça. Quando eles vão para o matrimônio agora, e dentro do seu lar, eles vão construir uma mesa, vão ter uma mesa só, cuja mesa vão trazer as coisas que eles aprenderam da sua família, e agora eles vão ter que sentar e conversar, dialogar o que nós podemos abrir mão, o que não foi bom para nós, que nós entendemos, e o que nós vamos adotar, né? Porque depois tem outra coisa, né, pastor Elber? O pastor Elber está vivendo isso, ainda não viu esse momento, né? Mas o pastor Elber vive o momento do avô, né? Aquele avô querido. O pessoal fala assim que os avós estragam os filhos, é porque eles trazem a mesa deles, né? A forma deles. Aí o filho vai falar assim: na minha época não era desse jeito, né? Com eles vocês fazem tudo, comigo não. Essa conversa é natural, porque a gente traz a mesa da gente para a mesa dos filhos, que agora é a forma deles. Então, pensando nisso, né, vem a questão de uma família reconstituída, mas quais as emoções que esses cônjuges, este casal está trazendo para a sua história. E com isso, ele já vem com a bagagem boa de crescimento, vem com a outra bagagem que é de relacionamento e os filhos. Então, olha só, precisa se tomar muito cuidado para não jogar no outro, de repente, num momento e assim, há momento, nós somos seres humanos, somos gente, como diz a Van, somos falhos, né? Então há um momento em que, se no outro, né, novamente, eu vejo uma atitude que eu já vivenciei e foi algo que eu não tratei dentro de mim, eu corro o risco de comparar o cônjuge com a minha velha história. Pensa aí o conflito que não dá, né? Pensa o conflito que não dá. O telefone aqui que tocou, mas não é meu não, tá? Pode ficar tranquilo. Então, pensa no conflito que vamos vivenciando nessa história. Então, o que podemos fazer? Precisamos lidar com este momento da nossa história, do nosso momento de vida. Então, pensando nisso, trazendo essa abertura diretamente sobre o que tem, como nós estamos fechando o terceiro
terceiro encontro, né, sobre família reconstituída agora é focar hoje nas emoções do casal, né? O que que esse marido traz para um casamento, porque agora ali ele vai se apresentar não só como padrasto, mas ele é o esposo, é o marido. E agora ele tem que olhar para a sua esposa e ver ali aquela pessoa que ele escolheu para viver a sua história, que ele ama e que ele pretende, que ele tem como compromisso respeitar. Essa mulher vai olhar para aquele homem que ela escolheu para ser o seu marido, que vai orar por ele, respeitar a ele. Percebe? E tudo isso está no meio aí, pastor Elber. Só esse princípio aí para a gente começar, né? Legal, são 10 horas e 31 minutos em Brasília, 10h31 na nossa capital. Bom, lembrando a você que está aí já junto com a gente, por gentileza, deixa teu like. Eu estou vendo aqui que ainda as pessoas que estão acompanhando, que estão aqui no YouTube, né, a metade delas só praticamente deixaram o like aqui, então eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal e aproveita e compartilha, né, aí o canal do YouTube também com mais pessoas para que possam vir para cá, para estar junto com a gente aqui nesse bate-papo. Lembrando que as perguntinhas você pode fazer aqui também no chat, né, você que está no YouTube, se você não puder vir para cá, se você que pode, inclusive, venha para o YouTube, né, e se você não pode, lá no nosso, perdão, no nosso WhatsApp, você pode mandar as suas perguntinhas também para lá, a tua participação, enfim, daqui a pouquinho a gente vai estar interagindo com você. Bom, doutor Ignaldo, a gente bateu bastante, né, na questão dos desafios da adaptação aí e tal, dessa família enfim, mas o bonde está andando, né, ali a situação tá acontecendo, o bonde está andando e tal, né, tá ali todo mundo trabalhando de alguma forma para essa adaptação venha a ser da melhor forma possível e tal. E dentro da tua experiência, eu queria que você apontasse também para a gente, né, falasse um pouco para a gente, quais são as maiores dificuldades emocionais, né, que aparecem ao longo prazo em famílias reconstituídas, doutor Ignaldo? As maiores dificuldades, pastor Elber, que nós temos é que chega um dado momento, e é interessante, né, pastor Elber, porque a falta da comunicação, ela é algo que atrapalha demais, né? Repare que todos nós, no começo, o jovem, quando vai conquistar a menina, o rapaz que está vindo no novo momento para o casamento, ele vai se apresentar, ele conta a história, mas ele nunca se apresenta ao todo, como que é, né? Nós temos isso. Quando a pessoa chega no setting terapêutico, a gente sabe muito bem que até que ele forme um vínculo, ele vai ainda postergar, vai trazer várias histórias, né? Então, a primeira coisa que a gente observa quando eu falo da comunicação é quanto que e a comunicação tem aquela questão, quando a gente vai falar, né, de rádio, tudo, aquilo que eu estou falando, aquilo que eu estou ouvindo, se há a compreensão, o ruído que está nesse meio, né? Então, assim, muitas vezes essa comunicação, ela traz alguns ruídos, e eu vou colocar esses ruídos emocionais, por exemplo, né? A pessoa que está indo para um novo casamento, está indo para esse momento que ele inicia, como foi a comunicação e o cuidado? Porque lá na frente, né, a gente vai perceber o seguinte, eu acho que foi até o pastor Elber que falou uma vez sobre a questão da pessoa que visita a nossa casa no máximo 3 dias, ficar no máximo 3 dias, né? Porque depois disso é complicado. Porque quando você vai para dentro da casa do outro, você vai se apresentar como você é. Em algum momento, quem você é vai aparecer ali fora, né? E assim, o quanto que eu conheço de mim mesmo, que eu me aceito, que também tem essas outras questões também, né? Eu me aceito e vou trabalhar isso a ponto que eu possa ouvir a crítica do outro e pensar nisso. Ela falou, olha, imagine num momento, num conflito, numa comunicação, ou falta dela, a pessoa na explosão, sem perceber, vai falar, tá vendo, você está fazendo igual o outro. Isso daí causa um problema tão sério,
E assim, foi um momento de explosão, foi um momento em de que, mas assim, esse momento de explosão trouxe à tona uma um trauma, uma mágoa, uma angústia que estava guardada e não foi cuidada. Por isso que eu disse na semana passada, acho que foi ter uma pergunta sua, sobre o ideal seria ambos, antes de iniciar um novo relacionamento, se tratar. Se tratar e trabalhar isso dali. Porque se foi um término de relacionamento, o que que causou esse término de relacionamento? O que que foi apresentado lá que não teve como dar continuidade, não se sustentou, aquele amor prometido não se sustentou. A partir disso, quais as características de cada uma das partes? E olha que eu estou falando só o casal, né? Cada uma das partes. O que que elas trazem em relação a isso, né? Tanto de infância quanto no dia a dia. Porque você vai encontrar um relacionamento que a pessoa é o seguinte: como ela sabe o jeito que ela é ou é explosiva, tem pessoas que ela prefere não falar, né? E pensa você conversando com alguém, querendo conversar, e essa pessoa nunca fala o que está dentro dela, você não sabe, né? Ela só te dá aquele que a gente falava antigamente, né? Deixa eu falar assim, dá aquele gelo, né? Antigamente se falava isso, né? Deixou você sem resposta. Então, assim, será que isso é uma característica? Da onde vem isso dali? Então, assim, uma das coisas que mais vai maltratando e causando problema é a falta de comunicação. A falta de comunicação, porque você não se expõe, porque você não diz o que está acontecendo, e talvez também, muitas vezes, nós vamos ver nessa falta de comunicação, é ouvir uma devolutiva para a gente na área empresarial, na área do mercado de trabalho, na área quando a gente está num setting terapêutico, a gente fala da chamada devolutiva. E eu vou ser sincero, todos nós, quando vamos ouvir uma devolutiva, ficamos meio desconfortáveis, né? Quando você vai ouvir uma avaliação de quem você é meio desconfortável. Então imagina no relacionamento que a pessoa vai falar para o outro e sinalizar a ele, situações em que causou um mal-estar, tanto para o cônjuge, quanto para aqueles que estão envolvidos nesse relacionamento. Filhos de ambos os casais, filhos e enteados. Então, ouvir isso, ouvir essa devolutiva, a gente não fala dessa forma, a pessoa vai pegar e vai falar, mas você fez isso. E repara, aí começa aquelas discussões. Mas você fez isso, você também fez isso, tá igual lá quando foi da outra vez, por isso que terminou da outra vez. Percebe? Então, trabalhar isso. O que que em mim causou a mágoa? O que que eu não tenho, quais são os meus valores? Quais são as dificuldades que eu tenho para lidar, né? O que me causa desconforto e dificuldade? A gente não faz isso. A gente vai na emoção dos sentimentos, do amor, e muitas vezes, eu gosto de falar isso, pastor Elber, todos nós, em qualquer circunstância, nós estamos ali porque temos algo em troca, algo que nos satisfaz. Todos nós, seja no âmbito religioso, cristão, seja no trabalho, seja no relacionamento, seja no lazer. Você não fica muito tempo em um lugar em que você está desconfortável, em que não é bom. Mas por que que ficou ruim? Por que que naquele relacionamento, aquele momento que se tinha de bater papo e tudo, acabou? Né? Eu sempre falo isso aí, minha esposa está lá me ouvindo, assistindo também, e ela sabe disso, e ela sabe as minhas falhas, né? Como ela me conhece de antes, e ela sabe, por exemplo, a minha esposa sabe que eu tinha dificuldade, até mesmo pela forma de família que eu vim e tudo, e na época, o contexto e lá em Barra Mansa, aqui em Brasília eu aprendi muito, né? Agora lá em Barra Mansa já tem um pouco mais, mas a gente tinha poucos lugares para ir e condições financeiras, então ela sabia que eu não ia ficar levando ela para passear para muito lugar, né? Então, assim, ela assumiu o risco. Não sei, né? Graças a Deus ela aí já tem 35 anos que ela está aturando, né? Mas vamos lá. Agora pensa você, está acostumado você, o jovem, o Dom Juan, né, que se dizia antes, né? Ele vai lá e leva a menina para um lanche, aquele cuidado, aquela conversa, os sonhos que estavam sendo colocados ali,
conversando, projetos que fazer. Qual é o projeto de família que o jovem e o adulto, aquele que está recomeçando, tem? Então, chega na hora agora, não tem mais isso. Não tem mais aquela conversa. Antes aí. E o outro lado, que é mais romântico, vai falar assim: poxa, cadê isso daí? Né? Aí fala: ó, tá repetindo as mesmas coisas que tinha do passado. Olha o problema aí. Então, assim, quando as maiores dificuldades, ela começa na falta de comunicação. Acabou essa comunicação, o que vem vão ser as reações, por causa dos sentimentos que estão ali dentro. E aí é difícil para os dois, né, um olhar o outro e conseguir a pessoa sair daquele momento ali e falar: não, peraí, o que está acontecendo? Por isso que na terapia de casal, na terapia tem os terapeutas sistêmicos de casais, e eles vão olhar e vão ouvir ali e olhar assim: como é que está sendo o diálogo? O que o outro está compreendendo daquilo que está sendo falado? Né? A gente tem um exemplo, talvez o pastor Elvio vai lembrar disso, que os nossos pais, lá no passado, se falasse o nosso nome, chamasse pelo nome, a gente já ficava com a orelha em pé, falou: opa, deu ruim, alguma coisa aconteceu. Né? Aí a gente chega para o casamento, se a esposa te chama pelo nome completo, aí você fala: o que eu fiz? Tá justamente nesse negócio aí, entendeu? Então, é mais ou menos isso dali que a gente vai observando. Aí fala: agora vamos sentar e vamos conversar, né? Num tempo atrás, falava chamada DR, né? Bom, vamos sentar ali, o que está indo certo, o que não está. A gente não tem muito disso. Eu mesmo preciso sempre estar revendo e trabalhar isso também. Muito bem. Doutor Aguinaldo, e assim, quais os sinais que podem indicar que os filhos ainda não elaboraram bem a nova configuração familiar, doutor Aguinaldo? Olha, nós vamos observar de sinais dos filhos como eles estão lidando com a situação deles, né? Vamos lá, vai ter ciúmes, vai ter isso, é comum a gente encontrar tudo isso. Mas geralmente, se é o adolescente que já tem a tendência a se isolar, né? Se é o adolescente, e aí começa o que vai acontecer? Ele vai ficar afastado do mesmo jeito, né? Então a gente precisa estar atento, e o ideal mais uma vez, reunir a família, conversar. Antes disso, ele vai entrar nessa família, né? Como é que ele vai fazer? Como é que ele vai lidar com esse momento novo da história da família? Então, os filhos, eles começam a dar sinais de distância, separação, medo, né? Não querem falar. A gente quer aquela dificuldade na integração, né? Nesse momento de reestruturar. Então, às vezes, o padrasto ou a madrasta quer ser aquele amigo e ele não tá para ir, porque assim, o que ele tá, que esse filho está vivenciando? Ciúmes. Imagine agora, o casal tá ali, eles vão viver no momento relacional deles e a criança se sente preterida, deixada de lado. Então, se entra os dois, como é que eles estão relacionando? Será que pararam para observar? É claro que você não vai exigir que eles sejam bons amigos, né? Os irmãos agora, o enteado com o outro, cada um. E o que acontece ali? Se o casal estão vivendo um momento ali familiar, esses filhos, tanto o filho como o enteado, ambas as partes, eles podem se sentir deixados de lado. E aí a gente vai observar o seguinte: como que eles vão reagir, né? Às vezes a gente fica tentando observar, mas às vezes é normal. O pessoal fala assim: não é normal, ele já se trancava dentro do quarto e ficava lá. Será que isso é normal? Qual foi o momento em que tanto a mãe quanto esse pai, eles sentaram com seus filhos e falaram sobre o que está acontecendo, Tem um outro detalhe também, pastor Elber, que a gente precisa estar atento, e falando agora do casal, é uma tendência de que, se eu estou magoado, nós falamos isso, a tendência nossa é querer que o outro compreenda a minha situação. E se eu vou falar com a minha filha, com o filho, a pessoa vai falar:
falando contra ou falando mal por causa do seu problema emocional no término do seu casamento, você está colocando aquela criança contra a mãe dela ou o pai dela. Você mesmo, contra você ou contra... E aí, no novo relacionamento, como é que fica isso? Ele já traz uma mágoa ou uma raiva aprendida daquilo que não deu certo, não é dele, é do outro. A tendência dessa criança, desse jovem, desse adolescente, não querer se relacionar futuramente, vai ser daquilo que ele aprendeu dentro de casa, daquilo que ele viu. Então, se a família tem um momento de agressividade na fala, ou a forma de agir, por isso que a gente já tem as leis que vai observando ali, né? Você não vai, e aí você vai no psicólogo, ele vai falar para você, não é obrigado a viver isso daí. Ok, então, mas qual é o seu valor para a família? Então, nós estamos aqui pensando sobre família como uma instituição, na nossa concepção cristã, como uma instituição divina, mas que é composta de pessoas que traz os seus sentimentos. E se você vai trabalhar, e eu vou falar semana que vem, no tema da semana que vem, que aí vai ter família, que não é esse tema, mas ser família, e a questão desses conflitos e o perdão, e eu preciso então entender o que é isso, como que eu vou lidar com esse momento, né? Que foi o que o seu testemunho, quando você falou na semana passada, que ao ter o perdão, alguém de fora teve que falar para você, olha, vou mudar. Mas por que você aceitou? Você aceitou por causa da sua concepção, da sua escolha cristã. Se não fosse isso, você não teria aceitado, né? E aí, qual foi o benefício? As bênçãos que vieram sobre a sua vida e com isso alcançou a todos os outros. Então, a nossa perspectiva dentro da igreja é observar isso. E aí, muitas vezes, o casal não vai perceber, mas você dentro da igreja você percebe. O pedagogo, né, a orientação pedagógica da escola vai perceber que tem algo estranho. Às vezes um choro, às vezes uma angústia, às vezes uma agressividade, né? Outra coisa que pode ter é a agressividade, tanto dessa criança com o padrasto ou madrasta, quanto com o próprio pai ou mãe. Por quê? Primeira coisa que ele viu ali no novo casamento que aconteceu é se ele tinha a expectativa dos pais estarem juntos novamente, ali acaba. Aí ele vai falar, ó, não deu mais. E agora ele vai precisar, então nós vemos isso, né? Hoje se fala com muita tranquilidade, mas a gente vê isso comum, as pessoas se adaptam. Sim, mas o sentimento fica ali que não são ditos. Essa criança, esse adolescente, ele pode parar também de comunicar, pode parar de falar. E ele vai ter aqueles momentos que ele vai tentar se fazer presente. E aí é onde ele vai chamar a atenção. Qual a forma que ele está chamando a atenção? Então, todas essas coisas precisam ser observadas. E aí, se você colocar assim, não, se vai acontecer isso, vai depender de cada ser humano. Vamos dizer assim, cada pessoa. Que aquela criança, seja um adolescente ou um adulto, é uma pessoa. Ele tem uma forma de compreensão do seu cosmo, da sua volta, do seu mundo, e ele sabe o que é bom e o que não é. Então, assim, a gente vai perceber que tem filhos que amam o pai. E nessa separação, ele cria um conflito com a mãe. Então fica difícil. E aí essa pessoa que já está vivendo alguma mágoa e se não tratou, se não cuidou, vai entrar num relacionamento e vai falar, não, ele é assim mesmo, ele nunca cuidou. E não é. Qual foi o momento que parou e falou assim, olha filho, o que está acontecendo? Isso é difícil. Que explicou como é que estava acontecendo, como é que foi esse processo de término, né? Como é que agora vai lidar com a nova composição. E isso nós estamos falando só das emoções. Imagine se envolver agora patrimônio. Pensou nisso? Vamos lá, que o tempo vai passando. Muito bem. Agora, 10 horas e 49 minutos. Meu Deus do céu, como tá voando, né, meu Deus Demais, do céu. né? Doutor Aguinaldo, muitas vezes, né, a figura do padrasto ou madrasta, ela é vista com resistência. Acho que a gente até falou isso na semana passada, né? E aí, assim, quais as estratégias ajudam a construir vínculos saudáveis sem forçar uma relação? As estratégias começam primeiro pelo respeito.
né? Porque, mas isso é comum, a gente vai respeitar, mas espera aí. Às vezes o cônjuge, né, o padrasto, ele quer ser o amigo e quer forçar essa amizade com o outro. Ele, olha, está entrando num outro relacionamento, ele precisa entender essa esse filho, essa pessoa precisa aprender a lidar com isso. O próprio ele vai precisar olhar e aprender a olhar sua mãe ou seu pai com a outra pessoa, numa outra perspectiva. E o que traz muito ali é o seguinte: quais foram os valores que foram ensinados, que foram passados? Isso mexe muito com o filho, a filha. Então, por isso que a gente vai trabalhando e percebendo o seguinte, nesse momento de encontro, como que está esse diálogo, como que eles estão conversando, né? E você vai olhar ali, essa criança já tinha, ou essa pessoa, esse filho, ou enteado, ele já tinha um comportamento muito fechado, né? Como é que era a autoestima dele? E como que é a sua autoestima? O que que foi trabalhado e conversado nesse momento da adaptação? Imagine você com o seu quarto, a sua casa, tudo preparado do seu jeito, vem uma outra pessoa e você é acostumado a ver outra pessoa, mesmo que queira mudar para melhor, aí vai trocar, mas vai mexer em algo que é de valor para ele, emocional. Então, assim, como que isso tudo vai sendo tratado? O diálogo em relação a isso, o cuidado em relação a isso, é importante ser trabalhado esse momento. Outro detalhe também, né, quando foi trabalhado ali, quais foram os valores? Será que esses valores agora estão sendo quebrados? Daquilo que essa pessoa criou como projeto, como sonho de vida, uma vida ideal, um projeto e a estada dele. Então, isso tudo ali está sendo levado em consideração, porque nós estamos levando em consideração aqui o casal, pastor Elber, no momento que ele separou, e muitos casais acabam assim, separando e entrando logo num outro relacionamento. E quando acontece, por exemplo, e aí eu vou pegar um pouquinho mais pesado aqui, né? É, no momento que quando a gente fala a palavra traição, é algo muito pesado, correto? Mas sem a gente perceber, às vezes naquele encontro de amigos, naquele encontro de família, começou a viajar uma falha uma falta de comunicação no casamento, e acaba acontecendo esse envolvimento, seja por egoísmo, desejo próprio, e a gente trabalha isso até dentro da igreja. Por isso que na igreja, quando a gente fala de discipulado, homem discipula homem, mulher discipula mulher, né? Justamente porque a gente sabe dos riscos, porque somos seres humanos. E aí, o que que acontece? Nesse detalhe, que aconteceu ali, quando esse filho fica sabendo, e quando acontece tudo isso, já houve uma briga, houve uma quebra de sinceridade, houve uma quebra de cuidado, e aí esse assunto vem à tona. E quando o assunto vem à tona, não mexe só ali dentro da casa. Tudo que você faz que causa um problema maior, a sociedade também fica sabendo. Será que parou para conversar com esse filho para saber como é que ele está vivenciando isso? Né? Então, assim, ele vai trazer uma resposta, porque querendo ou não, olha só como que acontece. Se for uma pessoa que brinca e tudo ali, olha só, ele pode sofrer um bullying no trabalho por uma brincadeira, que ele não esperava receber. A gente vê isso na rede social, a gente vê isso acontecendo fora. E aí essa pessoa, por exemplo, entra no novo casamento, ele entra assim, com um padrasto agora, que na realidade ele já tem raiva, porque estava dentro de casa, porque estava próximo ali, e ele não sabia, né? É pensar nisso daí. Então, o adulto que está vivenciando esse momento, por isso que a gente fala assim, deveria antes procurar cuidar emocionalmente. Primeiro, cuidar dos seus traumas. Qual era o sonho antes? A mulher, o rapaz, quando entraram no primeiro casamento, o que estava pensando? Como que ele estava programando? O que aconteceu ao longo da história? E que agora ele rompeu esse laço e vai para um novo casamento. Como é que está a questão desse filho, né? Alguns ficam doentes, alguns
fogem de casa, pode acontecer, a gente já viu isso. A pessoa não quer morar e vai morar com os avós, não quer saber mais daquela família, fica uma briga terrível isso aí. Então, assim, trabalhar isso para depois estar ali. Aí alguém agora vai, né, dos nossos queridos ouvintes estão ali, vai falar, mas eu não fiz nada disso, e agora? Não, agora tem tempo. Você tem tempo de sentar, conversar, olhar os seus valores, olhar o seu coração, trabalhar isso daí, conversar com o seu cônjuge e procurar conversar com os outros. Será que você já perguntou alguma vez para o outro assim, como é que você se viu? Ou como é que você se vê nessa história? Né? Enquanto eu estava fazendo a graduação e falando sobre família na época, né, a gente trabalhando sobre conflitos, uma das coisas interessantes foi conversar. Tinha uma pessoa que ela tinha vários irmãos, porque o seu pai passou por 3 ou 4 relacionamentos. Então ela sabia. E ela, para essa pessoa, era interessante, porque ela tinha contato com todos eles, cada um do seu jeito. Mas teve casos também que a pessoa falava: "Não quis saber mais de ninguém", porque, quebrou aquilo que foi ensinado para ela. Então, assim, foi exigido. E eu já ouvi casos, por exemplo, de pessoa falar assim: "Olha, ele não tem condições de falar o que ele está falando, me cobrar disso daqui, se ele não deu exemplo". A gente vai encontrar isso. Então, assim, cada pessoa reage de uma forma diferente, cada pessoa ela precisa lidar, assim, o que que isso causou de dor, o que que ela vai levar para o matrimônio. Imagine aqui um casamento que foi desconstituído por causa da agressividade. A menina que está ali, ela vai falar: "Eu não quero, homem para mim não presta. Nenhum homem", aí ela coloca tudo numa régua só. Todos os homens não valem nada, porque eram desse jeito. É a visão que ela tinha, né. Já tem pessoas que falam: "Nunca vou me casar, porque por causa disso dali, porque é o que eu vi dentro de casa". Outros vão falar assim: "Não, eu sempre quis ter a minha família, eu quero ter meus filhos e quero ensinar e quero terminar a vida com fulano". Então tudo isso acontece, os 2 lados. O que a gente precisa estar atento em relação a isso, sem pensar na questão ainda do patrimônio, que depois quando entra a briga de patrimônio, pensa aí, pastor Elber, porque, hoje os casamentos são com separação de bens, né. Você tem é seu, então vai ser para os seus filhos, mas depois de passa um certo tempo, aí é aquela briga de patrimônio. Então, assim, é outra questão que vai se trabalhando. "Ah, mexeu na minha casa", não, cada um vai cuidar. Imagine esse marido, ele entra lá e na hora agora ele não vai, eh, trabalhar juntos com o crescimento da família. Vamos dar o exemplo, tá, você vão dividir as despesas ou cada um vai continuar com a sua como solteiro? Porque tem muito jovem hoje que, mesmo no primeiro casamento, cada um quer seguir do seu, né. "Não, o seu é seu, o meu é meu". "Não, agora você tá junto ali, meu filho, a dívida dela é minha", espero que ela não faça, né, mas, assim, você vai ter que responsabilizar, porque, né, você vai olhar ali, é uma realidade. Então a gente tem que estar atento, será que isso é conversado? E será que isso não foi um dos problemas que terminou o outro casamento? Se foi, vai apresentar de novo, tá vendo? Então, pastor Elber, a gente terminando o dia hoje, né, na parte 3 é trazer a orientação, a lembrança para o casal que está recomeçando. Qual é o tempo que você ficou separado, sozinho, e começou um novo relacionamento? Como foi essa transição, se você tem filho e se você vai também ter um enteado que você vai cuidar? Né. Qual é o pensamento dos seus filhos, quem são eles e quais são os traumas que você traz? Você já se conhece bem e você vai falar: "Olha, eu cometi esse erro e eu não quero cometer, eu fiz isso, mas o outro fez isso também, eu preciso, eu deixei de comunicar, eu trago angústias de sofrimento lá do passado, de competições que tinha", tudo isso. Então o autoconhecimento entra aí, até para poder começar um novo relacionamento. E nós temos essas pessoas também dentro das nossas igrejas, que precisam dar conta e precisam não ficar só romantizando, né. Quando eu falo romantizar, é muito fácil, e eu já falei isso para uma pessoa, quando falo assim: "É muito fácil eu jogar para Deus resolver". "Ah, Deus vai resolver", mas ele vai falar o quê? "O que que você está fazendo? Você está pronto para
perdoar, é a que semana passada, semana que vem, passada não, semana que vem nós vamos falar. Então, assim, como é que vai ser isso dali? O que você está pronto para abrir mão e ajudar o outro, né? Isso é importante também, a gente vivenciar dentro dos conflitos. Está fechado. Maravilha. Agora são 10 horas e 59 minutos em Brasília, 10h59 na nossa capital. Doutor Aguinaldo, claro, eu tenho aqui várias perguntas ainda, mas eu vou, para a gente tentar otimizar o tempo no tocante aos nossos ouvintes também, deixa eu ler os recadinhos dele. Inclusive lá no nosso WhatsApp já tem participações, né? Tem aqui um testemunho de uma querida. Então eu vou lá no nosso chat primeiro e depois eu vou lá no nosso WhatsApp, tudo bem? Tudo bem. Aqui no nosso WhatsApp está o doutor Aguinaldo dizendo: cheguei Brasil, está aqui, abraços aos amados. A Cristiana Paulo está dizendo: bom dia, graça e paz, família, pastor Welber, amados irmãos. Pastor Aguinaldo, bom programa, família. Sandra Mendes está dizendo: bom dia, meninos. E ela está dizendo: pastor Aguinaldo, parabéns, que Jesus continue derramando chuvas de bênçãos na sua vida. Obrigado. Aguinaldo que recebeu aí, fez aniversário, né? Agora, recentemente. E acabou de completar aí 31, né, doutor Aguinaldo? Então. E bota uns aí na frente. E aí, como diz Leuda Brasil, 25 outra vez, né? Então. Então tá aí. A Bíblia em Quadrinhos, bom dia. A Márcia Baixo está dizendo: olá, bom dia, pastor Welber e a melhor rede missionária 316. Estou aqui ligada sempre e sempre abençoada com o pastor Aguinaldo. É bênção com temas relevantes. E a Rebeca Alexandrina está dizendo: bom dia, pastor Welber, pastor Welber Costa. Bom dia, pastor Aguinaldo. É a Rebeca lá de Vila Velha, no Espírito Santo. Eu não sei se é escola bíblica, acredito que sim, né? Isso aí. Separado. Na Escola Bíblica Dominical, estamos abordando nesse trimestre famílias vivendo o Evangelho de Jesus. Excelente assunto, muito atual. Muito bem. Amém. Rebeca já está convidada e convidar também toda a igreja, convida ali o pessoal da EBD para estar no próximo programa, que nós vamos falar família, né? E aí vamos falar sobre os conflitos um pouquinho e também sobre a questão do perdão, né? Trabalhar ali o que é o perdão para nós como cristãos e como lidar com essa questão da família. Então a gente vai trabalhar esse tema semana que vem, que vai ser, não é esse assunto de família reconstituída, mas os conflitos familiares e o perdão, né, o conflito que tem ali, que acaba entrando um pouco no que estamos falando. Aí, pastor Elber, se tiver pergunta, manda as perguntas que a gente já pode abordar semana que vem. Tranquilo demais. Legal. A pergunta não veio aqui nenhuma até agora na minha cabeça, não, mas veio uma música bem famosa aí, né? Que o pessoal cantou muito no passado, né? Uma família muito unida e também Não, e eu gosto muito dessa música, quando eles falavam, eu via esse programa, né? Porque assim, quando mexe com um, mexe com todo mundo. Eles brigam entre si, mas quando mexe com um, e família, é justamente isso aí, mexeu com um, vai mexer com todo mundo. Tinha até uma propaganda, eu lembro do passado aí, uma propaganda perto da Copa, depois da Copa, era de uma sandália, e aí tinham os brasileiros metendo malho no Brasil, nos brasileiros, enfim, né, falam de todo mundo e tal. Aí de repente chega um argentino para falar mal também, né? Aí ele fala: fica na sua aí, porque senão o bicho vai pegar pro seu lado aí, rapaz. Aqui a gente pode falar, você não pode não, sai daqui, ó. É família. É mais ou menos isso, né? O testemunho aqui tem uma querida que disse o seguinte, doutor Aguinaldo: eu tive padrasto e a ex-esposa dele morava na mesma rua que a gente. Aí ela disse, brincava com a filha deles. Então, depois de vários anos, fomos surpreendidos com a visita dessa mulher e uma irmã em Cristo. Acho que é uma irmã em Cristo, onde ela dá o maior exemplo que tive de perdão liberado. Ela diz que não guarda nada no coração de mágoa, ressentimento ou coisa do tipo. Aí ela falou mais aqui, ela ora com a gente e é muito amorosa. E quando tive depressão, ela liberou uma palavra de Deus para mim, dizendo que eu seria muito usada por Deus. Hoje, sou, pela graça do Senhor,
convertida e esposa de pastor. Louvo ao Senhor por ela, pois também me ajudou o seu testemunho, quando tive que liberar perdão em várias ocasiões difíceis da minha vida. Olha que legal. Exato. Olha só o papel dessa irmã, sabendo quem ela é em Cristo. Olha a diferença, né? Mas mesmo assim, às vezes a gente em Cristo também ainda fica aquele velho homem, aquele ranço que precisa dar conta, né? E aí a gente precisa aprender a isso. E esse autoconhecimento ele é importante. E aí olha como que esta pessoa, essa irmã, ela pôde vivenciar a graça de Deus, apesar das circunstâncias que ela foi envolvida. Muito obrigado pelo seu testemunho aí também. Tem um áudio aqui, doutor Aguinaldo, eu acredito que é para o senhor ouvir também. Eu vou apostar nisso, né? Deixa eu ouvir. Vamos lá. A pergunta, doutor Aguinaldo, quando eu casei, eu não tinha conhecimento da palavra de Deus. Meu esposo já era membro da primeira igreja aqui de Itaguaí. Mas como o nosso casamento foi um casamento assim, quase sem se conhecer, durante um mês de conhecimento, noivado. Depois ele voltou lá no Espírito Santo para casar comigo, depois de 3 anos. Doutor Aguinaldo, deixa eu voltar aqui, porque eu acho que tem um áudio antes desse, que faz parte desse, eu acho que é isso. Só deixa eu botar lá do início então, peraí. Bom dia, doutor Aguinaldo. Doutor Aguinaldo, primeiro, eu já deixei os parabéns aí pro irmão. O irmão ficou mais experiente. E o pastor Nayando falou no programa dele que o pastor tá ficando mais experiente essa semana. Que Deus continue abençoando sua vida, te dando muitos anos de vida e saúde, e abençoando sua esposa, sua família, toda a sua família, tá, pastor? Mas eu tenho uma pergunta para fazer. A pergunta, doutor Aguinaldo, quando eu casei, eu não tinha conhecimento da palavra de Deus. E meu esposo já era membro da primeira igreja aqui de Itaguaí. Mas como o nosso casamento foi um casamento assim, quase sem se conhecer, durante um mês de conhecimento, noivado. Depois ele voltou lá no Espírito Santo para casar comigo, depois de 3 anos. E eu cheguei aqui para Itaguaí, não era evangélica. E meu casamento foi só no civil. E um diácono da igreja me questionou que eu não era casada. Por Deus, eu não estava casada, não, porque casamento só no civil, para Deus, não é aprovado. Aí eu chamei ele para a gente casar no religioso, ele não aceitou. Também não fez diferença nenhuma, né? Ele aceitar ou não aceitar, né? Se ele tivesse aceitado, seria bom, mas ele não aceitou. E isso eu tenho essa interrogação na minha mente. Tá, doutor Aguinaldo? Eu agradeço o que o irmão vai dizer para mim, tá? Vamos lá, pastor Elber. Agora vem a questão pastoral. Espero que o pastor Pedro Moura me auxilie aí amanhã, né, no caso. Mas vamos lá. Se a irmã tivesse chegado, eu vou dizer da minha experiência pastoral. Se a irmã tivesse chegado na igreja e pedido para eu fazer o casamento, e a irmã não fosse casada no civil, eu pediria para a irmã casar primeiramente no civil, ok? E aí, por que nós vamos observar isso dali? E aí eu falaria, a irmã poderia falar, mas no passado, como nós já ouvimos, no passado não tinha isso e tal. Então nós vemos que o casamento ele é uma instituição divina, tá? E quando nós realizamos o religioso, nós pedimos as bênçãos de Deus, a bênção de Deus sobre o matrimônio, sobre aquele casamento que está iniciando. Porém, diante da sociedade, só é reconhecido com o casamento civil. Por isso que a gente tem casamento civil, casamento religioso com efeito civil, porque faz tudo lá na igreja, mas tem um documento. Então, Pedro vai falar, e nós vamos encontrar os apóstolos falando, principalmente Pedro, falando sobre obedecer às autoridades constituídas. Nós não somos contra as autoridades, desde que elas estejam obedientes à palavra. Então, se consta na sociedade que o casamento ele é reconhecido a partir do momento que você faz o relacionamento, vai lá, e no civil é registrado o matrimônio, e ali você vai ver a prova que ele segue a Bíblia, porque você leva a sua certidão de nascimento, o outro leva a certidão de nascimento dele, e quando vocês saem com uma só.
Aí, tanto é que você tem que fazer uma cópia autenticada para poder ter, porque você não tem duas certidões de casamento, você tem uma certidão de casamento. Então, diante da lei, é reconhecido, e isso traz várias questões legais para a sua história, para a sua vida. Então, minha irmã, a irmã sempre foi casada, guarde isso, né? A partir do momento que é o respeito, o cuidado e a consagração de vocês. Então, estou olhando só essa questão do casamento. O que o irmão falou, infelizmente, talvez foi falta ou de conhecimento, ou falta a forma que ele lida com a doutrina. Então, a irmã não poderia fazer o casamento somente no religioso e contar na sociedade que era casada. A irmã seria contada na sociedade como uma pessoa que vivia, que estava coabitando com a outra pessoa. Então, antigamente tinha uma história lá que falava assim, o pessoal falava muito, amigado com fé, casado é, falava isso, né, pastor Elber? Não sei se eu lembro isso. E aí, quando chegava nas questões legais, era uma dificuldade tremenda, porque como é que você vai registrar, hoje não, a lei protegendo por causa de várias circunstâncias, então a pessoa tem um relacionamento, tem um filho, então tem que se colocar o nome do pai, do progenitor, tem que estar ali, porque ele tem responsabilidade legal. Né? Agora, diante de um matrimônio, você vai passar pelo casamento civil, precisa passar no casamento civil, e a Bíblia diz que você deve obedecer à autoridade constituída, desde que elas estejam dentro do que a palavra de Deus orienta. Então, mas no passado não era assim, no passado era mostrado legalmente, porque era um acordo que se fazia, ele mostrava e acabou, né? Então, tanto é que se você pega a história bíblica e vai olhar lá a questão de Ruth, né? Quando Noemi vai lá, aquela questão com Boaz lá, ele vai diante da sociedade, ele fala, olha, tem um resgatador, você tem o direito como resgatador, senão eu vou assumir como minha esposa. Então é um contrato feito diante da sociedade. O que é o casamento civil? É um assinado diante da sociedade, diante de uma autoridade constituída que vai mostrar ali, ok? Então, Deus abençoe grandemente sua vida e fique em paz. E obrigado pelas felicitações, né? Eu falei, pastor Elber, assim, não tenho... Eu no começo ficava meio temeroso, né, preocupado, mas hoje eu já assumi a idade sem problema nenhum desses 31, né? Aí me mandaram as felicitações, aí eu coloquei para um grupo aqui da nossa... Acho que foi até da Cristolândia, a gente trabalha aqui. Aí coloquei no grupo o seguinte, né? Que os irmãos continuem orando, porque 59 eu cheguei. Aí coloquei um bonequinho andando, aqueles emojizinhos, né? Bonequinho andando, assim, agora rumo aos 60. Devagar, sem ter pressa. É isso aí, tá certo. Bom, tudo igual aqui no meu digital, 11 horas e 11 minutinhos. Doutor Guinaldo, vou tratar de casal central, né? O casal central dessa família reconstituída também enfrenta pressões, né? E a pergunta é: como manter o diálogo e a união mesmo diante dessas tensões entre filhos, ex-cônjuges e também novas regras de convivências, né? Que isso é normal também acontecer. Como manter? Primeiro, vamos lá, diálogo. Qual é o tempo que você tira para estar com a pessoa, né? Quando você chegou, qual foi o momento? Tem jovens que, por exemplo, tiveram um relacionamento e vem um filho. Eu sempre pergunto, se ele tem um filho, como você está em relação agora nessa posição em receber o outro com o filho, né? Então, assim, como manter essas tensões que vai ter, né? Eu não tenho como, e a pessoa, o padrasto, ele não tem como mudar a regra que o seu enteado foi cuidado, criado. O que ele pode fazer é respeitar, e aí eles vão tratar entre o casal, né? Vão conversar, e aí vão saber assim, como, e por isso que é importante tirar tempo com qualidade, né, fora dos filhos e enteados, para poder um conhecer bem ao outro e trabalhar assim, como que nós vamos fazer? Vai ser dentro de casa, porque, olha, o menino que já está, que é jovem, que já está com o quarto dele formado, os locais, aí ele não vai deixar o outro chegar invadindo assim também, não. E aí ele tem todas as questões dele. Então, primeiramente, o casal precisa, né, nessas pressões, sabendo que vai ter pressões, lidar com isso, porque ele tem essas pressões internas e tem as externas, né? As externas como que essa mulher, esposa, vai lidar com esse marido que vai lá na casa
da ex-companheira e buscar o filho porque o filho é pequeno. Ela vai confiar? Como é que vai ser a situação? Né? Porque, querendo ou não, pastor Elber, traz aquela questão de que se não deu certo uma vez, e se tiver acontecendo? Ou se ele está se arrependendo, querendo voltar para ela, que tem casa, se está arrependendo, quer voltar para ela, e aí agora? Né? Então, tudo isso é pressões internas e pressões externas. É fácil? Não é fácil. Então, se você escolheu estar junto e agora criar um novo sonho, um novo tempo, como é que você vai trabalhar isso? E respeitar o outro também como pessoa. Né? Respeitar, né, o ex-cônjuge, tá? Né? E trabalhar, respeitar a família, respeitar o cuidado deles. Então são pressões realmente, pastor Elber, internas e externas. Este filho que foi lá e passou o final de semana com a mãe ou com o pai, será que ele vai trazer as dores e evitar de ter aquela... Olha como que isso é importante. Minha mãe falava uma palavra, assim, minha falecida mãe, o leve traz, né? Já acabou, né? A história de lá é de lá. Agora aqui a sua história, viva a sua história com a sua família, com a sua nova história, com as regras, conhecendo cada um quem é quem e quais as regras da casa. Qual vai ser agora as novas regras? E essa família precisa acordar. Por isso que é bom quando tem a terapia de família, que aí eles vão sentar e vão conversar. É possível? O que pode ser adaptado agora, a partir deste momento, para que haja harmonia nesta família? É isso aí que tem que trabalhar. Fácil? Não é. Muito bem. Doutor Ignaldo, para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo, né, que já chegamos aqui praticamente ao fim, e eu sei do seu tempo aí, eu vou te fazer só mais uma pergunta para a gente encerrar. Isso. Existe um tempo médio ou fases naturais de adaptação que toda família reconstituída passa a até se estabilizar, doutor Ignaldo? Olha, alguns, principalmente você vai ver alguns estudos mais da parte americana também, Brasil acho que não tem que procurar mais ainda, mas vamos lá. Tem pessoas que falam que às vezes vai durar 5 anos, 2 meses, não sei, vai depender da família e como essa família lida com as circunstâncias, até mesmo porque hoje a gente vê assim algo tão volátil, algo que vai se acabando tão rápido que se torna difícil, né? Hoje nós temos pessoas que entram para um casamento que com 2 anos já deu ruim, não dá mais certo. O que está acontecendo? Então a questão toda é, o que está acontecendo para você e o que está te levando a vivenciar um matrimônio, esse sonho, essa história? Você está preso, e aí é outra coisa também quando a gente fala que a pessoa vai para buscar ajuda, e às vezes a pessoa vai buscar ajuda e ela entra numa situação que a pessoa vai ser perguntada, qual o motivo que você está nesse relacionamento? É medo, é isso, aquilo? E aí a pessoa, quando ela começa a dar conta, ela vai falar, eu não quero mais isso, não era isso que eu quero. Antes a gente falava o seguinte, que a pessoa saía do casamento, a menina saía de casa, às vezes porque tinha tanta regra, tanta coisa, que ela fugia para o casamento. O casamento, na verdade, era uma fuga. Né? Ela não queria viver aquele ambiente lá e ela aceitava ir para um casamento. E esse casamento durava, às vezes, ela só ia dar conta dessa história dela depois de 20 anos. Hoje não é assim. Né? Então, hoje, assim, é preciso observar assim, quais são os seus valores. O que te faz querer cumprir o propósito de Deus em um matrimônio? E você está neste matrimônio obrigado ou não? Né? Porque o amor, a gente vai falar, e aí eu falo aqui, né? O amor, ele não acaba. Olha, se você não cultivar, ele acaba. Acaba. Aí vem as brigas. E todo lugar que tem muita briga é difícil. Né? A gente vê isso dali. O salmista vai falar justamente isso, que aquela mulher rixosa é como gotejar de água o tempo todo sobre a cabeça. Então, pensa você estar num lugar desse dali. Então, assim, é o momento de parar e avaliar isso. Então, quando a gente fala de tempo de adaptação, às vezes quando a pessoa está se adaptando, quando o filho está adaptando, já mudou. Então, assim, as coisas têm mudado muito rápido. Então, a gente precisa voltar à questão. E aí, agora na nossa rede, né, 316, que voltado, né, a gente trabalha sobre a questão, e eu sei que tem muitos
que não são evangélicos, mas têm o mesmo pensamento. A história de que investir a sua vida em algo que seja duradouro. Então é trabalhar valores, os seus conceitos e cuidar um do outro para que esteja bem. Então seria muito minimalista eu reduzir muito, colocar tempo. Porque se a gente já levou num matrimônio, às vezes, 15 anos e ainda não aprendemos, como que em 6 meses vai dar certo? Esses primeiros anos são difíceis. Vai ser muita coisa. E aí o quanto que você está pronto para lidar com isso? Por isso, procure ajuda, né? Você procura o seu orientador espiritual ou o seu pastor, procure lá o psicólogo, ajude isso daí. O que você tem de sonhos? Porque sabe o que é ruim disso? E a gente vai falar ainda futuramente, voltar a falar sobre isso, é a autocobrança. É que fica aquilo, já pensou tudo aquilo que você tentou e não deu certo? Aí no final você fala assim, nem o casamento não deu certo. Né? Aí é as coisas que traz dentro da gente ali, que precisa ser trabalhado, pastor Elber. Fico por aqui. Maravilha. Doutor Ignaldo, obrigado, querido. Deus te abençoe. Semana que vem a gente vai continuar falando sobre família, só que dessa vez sobre perdão, né? Isso, a gente vai estar falando. Deixa eu só puxar aqui para poder colocar certinho aqui, falar certinho como que vai ser, ó. Quer ver? Eu coloquei bem no finalzinho aqui, sobre família, que a gente vai trabalhar aqui semana que vem, que é justamente o tema nosso para podermos vivenciar, que é família, são os conceitos da família, e como lidar também o perdão. Estou quase chegando aqui, cheguei no final. Família, como lidar com conflitos e feridas emocionais, o papel do perdão e do diálogo para restaurar relacionamentos. Isso daqui já foi o pontapé inicial hoje para a gente continuar semana que vem, tá bom? Muito bem. Obrigado então, querido. Deus abençoe a sua vida. Bom demais ter você aqui junto com a gente. Semana que vem, então, permitindo Deus, a gente vai estar juntos aí em mais um No Divã da Rede, quinta-feira às 10 da manhã. Obrigado, bom fim de semana, bom almoço, bom trabalho. Até lá então, meu irmão. Até lá, um forte abraço a todos. Valeu. Você ouviu Divã na 316, com o psicólogo clínico Eginaldo Pinheiro. Ouça o podcast Divã na 316, tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Acesse agora a nossa plataforma rede316.com.br.